Olá, eu sou o Pastor Alan, esse é mais um vídeo da série A Bíblia Explicada e hoje nós vamos estudar o Salmo 7. O Salmo 7, ele traz algumas curiosidades bem interessantes. Ele é um salmo dedicado, ou um salmo que se refere, é um salmo que cita uma pessoa chamada Cushi, ou Benjamita, né, da tribo de Benjamim. Quem é esse Cushi? A gente efetivamente não sabe, mas os estudiosos vão apontar que podem ser três pessoas. O primeiro pode ser um benjamita que tentou tirar a vida de Davi. Isso você vai ver lá em 1 Samuel 16, versículo 5 a 11. E lá esse benjamita é chamado de Simei. Mas também é atribuído esse benjamita a Hussai. Hussai era um conselheiro de Absalão. E há outras pessoas que se referem a esse benjamita como sendo pessoalmente o rei Saul, porque Saul também era benjamita. Qual dos três é o certo? A gente não sabe. Muito provavelmente é um dos três. Há indícios que pode ser um, pode ser o outro, pode ser um terceiro. O que a gente sabe é que, como vários outros salmos, a vida de Davi era bastante arraigada em angústias, em problemas, e esse é mais um dos salmos em que ele vai expor essas angústias. Por isso, nós vamos passar a leitura. Vamos ver o que o salmo diz? O texto do Salmo 7 começa, então, dizendo assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e me livra de todos os que me perseguem. Se você não reparou no detalhe, aqui é o primeiro salmo em que vai aparecer a expressão meu Deus. Antes aparecia sempre Senhor, sempre Deus, mas meu Deus, né, como um vocativo entre aspas, entre vírgulas, perdão, é a primeira vez que aparece. Por que isso? Porque a ideia aqui não é de Elohim, né, do Deus Altíssimo, ainda que no Salmo 5 ele vai falar lá, meu rei, meu Deus, aqui ele está falando de Deus na sua grandiosidade. Quando o salmista vai usar meu Deus assim, bem personalizado, como é o caso aqui, ele está se referindo a Javé, aquela ideia de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ou seja, o Deus que estabelece alianças e relacionamentos pessoais com aqueles que caminham com ele. Então, a expressão aqui, Senhor meu Deus, esse meu Deus é de Javé, o tetragrama, aquele que é impronunciável e que a gente pronuncia mais ou menos como Javé ou Jeová. Né? Então, Davi aqui é a primeira vez que ele chama Deus, não que antes ele não tenha chamado Deus para perto de si, nós vimos ali, mas era sempre um Deus distante, né? Uma relação de Altíssimo com o pequeno. Davi então se coloca como pequeno e Deus como Altíssimo. Aqui é uma relação muito mais próxima, é um Deus de aliança, é um Deus relacional, né? Deus se colocando em pé de igualdade com Davi, aqui no sentido que é Deus tendo uma aliança pessoal com Davi. Por isso que ele coloca aqui, salva-me de todos os que me perseguem, né, e livra-me de todos os que perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Ou seja, é Deus atuando pontualmente na presença de Davi, atuando especificamente na vida de Davi. E aí ele continua no verso 13 dizendo, Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algo mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o seu adversário, então, verso 5, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó.
Ou seja, Davi aqui se coloca completamente diante de Deus, dizendo: se há algo em mim de ruim, então eu aceito a punição, eu aceito a reprimenda, eu aceito o meu destino. Se em algum momento eu desrespeitei a ordem do Senhor ou desonrei a Deus, sendo um combatente injusto, né? Não deixou de combater. Veja que ele fala aqui de perseguir poupou sem motivo o adversário. Então, assim, o adversário ele vai para a batalha para matar ou para morrer. Então, ali, mas mesmo que seja ferir o inimigo, é ferir o inimigo com honra, dentro da regra do combate, dentro da honra que a guerra pode trazer. Então, Davi fala assim: se em algum momento eu agi e nessa minha ação eu fui de alguma maneira transgressor, se de alguma maneira eu pequei contra o Senhor, então eu aceito que isso seja uma punição. Mas ele continua ainda o texto no verso 6 dizendo: levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Ou seja, aqui ele está dizendo: se é para ter uma punição, eu prefiro que Deus me puna. Se é para ter alguma reprimenda, eu quero que Deus me reprimenda. Se eu fiz algo indevido, eu quero que a correção venha do Senhor. Por isso, não deixa com que os meus inimigos prosperem, né? Mesmo que eu sucumba, mesmo que eu morra, mesmo que eu seja despedaçado, que seja isso a vontade de Deus e não a glória dos meus inimigos. O Senhor, versículo 8, o Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a tua justiça, conforme a tua integridade. Por quê? Porque quando nós olhamos para o verso 7, eu acho que eu pulei o verso 7, né? Então, o verso 7 ele vai falar justamente de que os povos estão ali perseguindo Davi, e ele fala assim, então que eles se reúnam, mas que, verso 8, o Senhor opere a sua justiça. Os inimigos até podem me alcançar, mas é no Senhor que eu vou encontrar a justiça. Por quê? Verso 9 vai dizer, porque Deus é justo, né? Deus justo que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Ou seja, Deus trata o mal com o mal, mas trata o bem com o bem, trata o justo com segurança. É isso que o verso 9 está dizendo. Ao mesmo tempo, o verso 10 vai dizer, o meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz as suas setas, as suas flechas, serem flamejantes. Né? Então aqui ele está dizendo, Deus tem toda a autoridade, Deus tem toda a justiça, tem a consciência plena do que passa na nossa mente e do nosso coração. E não julga pelo que os homens julgam, porque nós, quando julgamos, nós julgamos pelo ato, pelo ocorrido. Deus consegue olhar o coração. E Davi tem confiança de onde está o seu coração. Por isso que ele fala, se é para operar com justiça, então Deus, seja o Senhor o meu juiz, porque assim eu sei que o justo julgamento acontecerá. Vamos ver o que diz o verso 12. Ele vai mostrar exatamente isso. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada. Então Deus vai olhar o coração. Arrependimento é um sentimento que está lá no coração, né? E aí Deus vai operar. E prepara então as armas mortais, que está lá no verso 13. E aí ele vai mostrar, de novo a ideia do paralelismo, né? Ele vai mostrar então o verso 14 e seguintes, que vai dizer assim, quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Então aqui ele mostra o que acontece com quem é mau. Aí, paralelo, ele vai dar a partir do verso 17. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores.
Aqui Davi não fala que Davi nunca errou. Davi fala que no seu coração ele nunca quis errar. Eu não sei qual dificuldade você passa, mas Deus sabe cada uma das dificuldades que você passa, cada uma das injustiças pelas quais você passa. Deus sabe cada uma das desavenças e cada um dos inimigos que eles se levantam contra ti, mas Deus também sabe onde está o seu coração. Por isso, entre todas as coisas que nós devemos conservar, nós devemos conservar o nosso coração sempre voltado ao Senhor. O desejo de estudar esse salmo é justamente esse, de que os teus olhos e o teu coração permaneçam inclinados no Senhor e que assim você possa clamar por justiça, porque Deus julgará segundo o coração, segundo o seu coração, segundo onde está o seu coração. Por isso, guarda ele no lugar adequado, que é aos pés do Senhor. Deus abençoe e obrigado por assistir o estudo até aqui.